A graça e a paz do Senhor Jesus, a todos queridos irmãos, saúde e paz a todos, espero que todos estejam bem, passo votos aí que os amados e também a família dos irmãos esteja tudo bem neste dia que o Senhor nos preparou, regozijemos e nos alegramos nele. Esse é o dia chamado hoje que o Senhor tem nos dado essa preciosa oportunidade de aqui poder estar por mais uns instantes, meditando na palavra do Senhor. E acredite, Deus se alegra de você estar aí nessa noite, poderia estar fazendo muitas coisas, mas está aí pronto para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer aos irmãos aí pontuais, né? Irmãos abençoados, pontuais que estão aí, né? O meu amigo Rafael, Paz Rafa, Keila, missionária Keila, José Leone, Lívia Alencar, meu amigo Lúcio, Pedro Lúcio, irmão Juliano, irmão Marcos, bênção de Deus, irmão Marcos, lá de Campinas, a irmã Luzia, a irmã Ana, Carol, né? A Isa e também a irmã Aline. Parece lá no fundo não tem ninguém, tem gente lá no fundo, a irmã Márcia está lá no fundo. E graças a Deus por vocês estarem aí. Certamente outros irmãos vão logando aí ao decorrer da aula, tá? A minha filha está aqui do meu lado, tá? Ela vai auxiliar eu aqui para a gente ganhar tempo, né? Na outra aula a gente perdeu um pouco de tempo, porque os slides ficavam caindo toda hora. Então ela vai me auxiliar aqui para não ficar cansativa a aula. Acho que quanto mais a gente produz o conteúdo, melhor fica, tá? Então ela vai me auxiliar aqui hoje com os textos bíblicos e os irmãos que precisarem abrir o microfone para comentar, falar alguma coisa, só pedir aqui que ela vai estar abrindo o microfone para vocês. Então, a tela vai ficar meio cortada entre eu e ela aqui, mas ela está atenta aqui ao que nós estamos falando, está aqui me orientando, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Só algumas confirmações. Os irmãos me veem e me ouvem bem. Aperto 1, só para a gente confirmar se está tudo ok. Muito bem, muito obrigado. Aí eu já abri o slide, né? Quem está em celular tem que fechar e ou puxar para o lado da minha câmera e ficar com o slide. Quem está vendo o slide aí, bem-vindos. Aperta o número 2, só para a gente confirmar. Muito bom. Amém. Glória a Deus. Vamos seguir então para nossa aula. Vamos começar com um instante aqui de oração para a gente já dar prosseguimento aos profetas menores, título do nosso livro, do nosso módulo atual, a qual estamos estudando. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, meu Senhor. Em mais esse instante, mais esse momento, pedimos a Tua direção, pedimos a Tua graça, somos dependentes de Ti, ó Deus. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, acrescenta o nosso conhecimento, ó Pai. O Senhor possa capacitar-nos, usa cada irmão nas suas mãos, com poder, graça, e os abençoe, Deus, por tua misericórdia e bondade, em uma medida recalcada, sacudida e transbordante para a tua glória. E que essa aula possa acrescentar, que essa aula possa trazer crescimento, e que tudo seja para o teu louvor e honra, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então eu iniciei aí com um texto, né? Sempre eu coloco um texto inicial aí no slide, e está escrito assim: são escritos pequenos se comparados a outros profetas, mas cujo conteúdo foi preservado para a edificação da igreja em todas as épocas. Alguém poderia achar que se não tivesse os profetas menores na Bíblia, não faria diferença alguma. Mas
Nós acreditamos que Deus, pela sua provisão, tem nos dado o privilégio de conhecer os profetas menores. São mensagens que foram preservadas para a edificação da igreja em todas as épocas. E a mensagem dos profetas menores, mesmo sendo pequenos escritos, difíceis até de encontrar na Bíblia, de difícil entendimento, né? Somos um bloco difícil, precisa de um esforço realmente, né? Tanto profetas maiores como menores, precisa de um certo esforço para você entender, né? Mas nós acreditamos que Deus tem sido bondoso em preservar esses escritos para a edificação da igreja, para a nossa edificação, para a contextualização da sua mensagem nos dias de hoje. E é por isso que eu inicio aí com essa frase. Hoje nós vamos aprender Jonas, Miqueias e Naum, né? São, se você já tem o conteúdo, né, você depois eu vou enviar esse slide aí para vocês também, aqui em PDF. Também o próprio conteúdo do livro, né, vou até pedir para minha filha disponibilizar já aí para download, para quem não tem o PDF do livro, tá, da aula 1, 2 e 3, vai aparecer aí no chat, só vocês clicarem e vai fazer o download para o seu celular e o download para o seu computador. Demora um pouquinho, daqui a pouco aparece aí, tá? Mas a gente está caminhando, já estudamos o livro do profeta Oséias, Joel, Amós, Obadias e agora vamos iniciar com Jonas. É sempre legal você ter uma referência do profeta, tá? Para você não confundir um com o outro. Então você tem aqui, por exemplo, Oséias, que é aquele que tinha a mulher Gomer, né, que ele se casou com ela, depois comprou ela de novo. Nós estudamos isso. Nós temos o profeta Joel. O auge de Joel é 2:28, onde ele profetiza o derramamento do Espírito Santo, a qual Pedro, no dia de Pentecostes, vai fazer uso da profecia, é que no último dia, últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Nós temos Amós, que é o profeta que profetiza contra a injustiça social, a corrupção da justiça, a corrupção da igreja, do sacerdote e dos profetas. Então, Amós é o profeta da justiça social. Nós temos também o estudo de Obadias, que nós passamos rapidamente na outra aula. Lá em Obadias, nós estudamos acerca da sentença dos descendentes de Esaú, de Edom, né, por perseguirem o seu irmão Israel. Nós vimos uma mensagem rápida de punição aos edomitas. E hoje nós chegamos no Jonas, aonde Jonas é o profeta mais conhecido do grupo dos 12 profetas, né? E por que será que Jonas ele é o profeta mais conhecido? Você já parou para indagar por quê? Porque a sua história é mais conhecida do que os demais, tá? Deixa você pensando aí um pouquinho. Mas nós temos aí o plano de aula, Jonas, introdução ao profeta Jonas, datação e época, a missão do profeta Jonas, o grande peixe, o fundo do inferno, Jonas finalmente prega a mensagem de Deus em Nínive, Jonas se ira contra Deus. Então nós vamos estudar Miqueias, a razão do livro, condenação de Israel e Judá, esperança para Israel e Judá, a causa do Senhor contra Israel, o desalento se transforma em triunfo. E também, por último, o pequeno livro de Naum. O livro de Naum tem lá título: O juiz de Nínive, a condenação de Nínive, a destruição total de Nínive. E aí não é difícil perceber que Naum e Jonas têm uma conexão. Então a gente vai esclarecer qual é essa conexão entre Naum e Jonas. Tá? Listando aí para vocês os 12 profetas menores, abrindo aí no slide, com destaque para Jonas. Está carregando aí. E, enquanto isso,
vou comentar alguma coisa aqui. Os irmãos têm perguntado a respeito das aulas presenciais, tá bom? Deixa eu esclarecer algumas coisas aqui. Tem alguns slides que tá dando erro. Hoje eu já usei o GoBrush mais cedo e ele tá com esse erro desde mais cedo. Alguns slides não abrem. Então tem um slide que tá com a tela preta, que é o slide que eu estou falando agora, tá? Mas daqui a pouco a gente vai enviar. Melhor, posso até enviar. Esse que a minha filha enviou, Profetas Menores, Apostila, parte 1, 2, 3, é o livro. Eu vou pedir para ela mandar agora o próprio PDF do slide para vocês, porque se você tiver num computador, você consegue abrir os dois. No celular é um pouquinho difícil, que o GoBrush não está abrindo alguns slides que está a tela preta. Ela vai mandar aí para vocês, quem tiver no computador é melhor. A respeito da aula presencial. Primeiro ponto, é muito melhor a aula presencial, principalmente na questão interação. Aqui nós temos uma dificuldade na interação, né? Tem que digitar, ou abrir o microfone ou a câmera, né? A maioria dos irmãos não se sente muito confortável de abrir, de falar e tal. Tivemos alguns irmãos que nos ajudaram, mas realmente a timidez atrapalha. Presencial é muito melhor, tá? Só que nós sabemos da realidade desse vírus, né? Esses dias um irmão veio me abraçar e eu falei, não, irmão, não me abraça não. Ele falou assim, ó, não, em crente não pega esse vírus. E aí hoje, e eu comentei assim com ele, não, mas já morreu uns par, né? E hoje os irmãos estão sabendo aí da cantora aí conhecidíssima que veio falecer do Covid. Então, irmão, nós não podemos negar a existência do vírus. O vírus existe. Pode haver uma articulação política em cima disso, com certeza há. Pode ter aí uma supervalorização dos dados, com certeza há também essa supervalorização, mas está matando gente, tá? E minha opinião pessoal, se eu fosse o pastor de uma igreja, eu não abriria, tá? Eu não abriria. Tem um padre que ele disse assim: eu amo tantos meus fiéis que por amor a eles eu não vou abrir a igreja, tá? Mas aí é algo individual de cada um. Tem irmãos de várias cidades, né? Tem leis diferentes de uma cidade para outra. Tem cidades com mais casos, menos casos. Mas eu particularmente acho muito difícil. Principalmente irmãos, né? Nós temos irmãos aí com vários problemas de diabetes, pressão alta e vários irmãos com alguns problemas. Então, eu prefiro esperar, tá? Acho que foi com a Keila, que passei lá na casa da Keila, comentei com ela, ela perguntou, eu prefiro esperar. Então, possivelmente, esse módulo atual, que é os profetas menores, né, nós vamos terminar ele todo online, tá bom? Requer o esforço, requer disciplina, mas a gente vai se adaptando como a gente tem feito. Aí, ó, o irmão Juliano está concordando aqui. Eu acho que, sendo sincero, não é todos, mas muitos irmãos, né, líderes, estão voltando os cultos, mais pensando na questão financeira. Porque, infelizmente, tem irmãos que só dizimam e oferta se estiver indo na igreja, né? Mas nós sabemos que tem muitos fiéis que ele passa lá só para deixar o dízimo ou deposita, porque ele tem uma consciência que a obra precisa ser mantida. Glória a Deus pelos esses irmãos que têm consciência. Mas, infelizmente, muitos irmãos só ofertam e ajudam quando são pressionados. E pode ser por isso que alguns lugares são precipitados em abrir, tá? Outro, porém, é verdade, nem todos também conseguem servir a Deus em casa, fazer uma oração. E nós sabemos também que após essa pandemia, eu particularmente não espero mais um avivamento, espero um esfriamento, porque muitos não vão conseguir retornar à igreja. Mas, porém, esses já são irmãos, pessoas que já viviam em uma mornidão espiritual, né? Se eles não reconhecerem seu estado de mornidão, eles não conseguirão. Eles estavam indo na igreja, mas muitos deles, na verdade, já não eram crentes fora da igreja, tá? Então, existe essa questão também. Às vezes, na igreja, a gente dá uma empurrada nessas pessoas e ficando fora, essas pessoas vão se distanciar, tá? Tem até caso, infelizmente, aí de irmãos que até que estudava conosco, que há pouco tempo eu fiquei sabendo aí que se afastaram aí durante a epidemia, diz que não vai mais à igreja. Temos fatos assim, mas normalmente já é reflexo de uma vida espiritual vazia que já estava acontecendo antes.
tá? Mas existe esse porém também. De fato, há uma perca de nós não estarmos presencial. Quem está presencial, né, a sua igreja está presencial, a igreja reuniu e decidiu isso, tomem cuidado, irmão. Eu recomendo que não vá crianças e não vá irmãos acima de 60 anos aos cultos. Era até ideal que os líderes orientassem dessa forma, que os cultos sejam até mais rápidos e com todos os cuidados. Eu até postei lá nos nossos grupos algumas orientações, uma igreja brasileira lá na França, né, com até sentido para você entrar, entra por uma porta, sai por outra porta, setor onde a pessoa senta individual, setor para casal, setor para família. Então, se for abrir, irmão, tem que abrir com todo cuidado. E não é isso que eu tenho recebido, né? Eu tenho visto aí, tem igreja aí que não tem cuidado nenhum, infelizmente. Tá lotação de gente na igreja, igreja cheia, o próprio pastor abraçando os irmãos. Então, eu acho assim que tem que tomar cuidado. Se está aberta, se você está congregando, tome cuidado. Mas oriente, principalmente para os mais idosos, não ir. E é pensando nisso, nós sabemos que está no auge dessa contaminação. A quarentena foi feita em tempo errado, agora que era para entrar a quarentena, né? Mas nós somos sujeitos às leis governamentais. Então, na teologia, tanto aqui em Nova Odessa, que é de quarta-feira, como lá em Hortolândia, que é de quinta-feira, por enquanto nós não vamos voltar presencial, pelo menos até o término deste livro. Já fica marcado para a próxima quinta-feira a aula 4. Então hoje nós estamos na aula 3 e na semana que vem vamos fazer a aula 4. E depois já é a quinta aula, a aula número 5. Tá? Possivelmente a gente vai ter mais uma aula para a gente fazer a prova. E lembra também dos trabalhos, né? Os irmãos devidamente matriculados. Tem o trabalho lá do filme do Oséias, Amor Incondicional. Até os visitantes que estão conosco na aula, né, podem pesquisar no YouTube, Amor Incondicional Oséias, que é um filme bem bacana aí que os irmãos podem assistir falando a respeito do livro de Oséias. Os irmãos matriculados devem enviar para o meu e-mail um relatório do filme. Eu não coloquei perguntas, mas o que que você achou do filme? Qual é a lição que você aprendeu? O que que você sentiu assistindo o filme? Não precisa ser muito longo. Vai mandar para o meu e-mail, tá? erictendoro@hotmail.com, tá? Quem não tem o meu e-mail, esse é meu e-mail pessoal, você pode mandar o filme para ele. Hoje eu mandei de novo novamente o link do filme lá nos grupos de teologia, tá bom? Então, por enquanto, nem o curso básico de quarta e de quinta nós não voltaremos, e nem o curso de segunda-feira, que é o curso médio bacharel, por enquanto nós estamos parados. Tá? Vamos analisar aí para o final do mês se retornamos presencial ou não, ok? O próximo livro é o livro Geografia e História Bíblica. É um livro maravilhoso. Nós vamos estar estudando aí, começando ele no final desse mês, no começo do outro, e aí possivelmente a gente já vamos analisar se voltamos presencial ou não. Então hoje, dia 4 é aula 3, semana que vem, dia 11, é aula 4, na outra semana, dia 18, é aula 5, e no dia 25 de junho será a prova desse livro, feita online, como foi a última prova. Então, se você marcar aí, você pode registrar aí no dia 25, no dia 25 de junho a nossa prova. Então, está programado começar a Geografia Bíblica no dia 2 de junho, tá? Se for na quinta-feira. Se a gente voltar presencial, dia 1 Nova Odessa, dia 2 de julho, né, melhor dizendo. Dia 1 Nova Odessa, dia 2 Hortolândia. Mas a gente vai analisando isso direitinho e vamos ver como que vai seguir aí em questão dos casos. Minha filha colocou aí para vocês o meu e-mail para mandar o trabalho, quem não tem. Mandou também aí os slides que eu estou usando aqui. Tem os slides que estão aparecendo em preto, tá? Mas vamos dar prosseguimento. A paz do Senhor aos irmãos que chegaram depois. O irmão Marcos está até comentando que ele tem ido buscar dízimo na casa dos irmãos, né? É bem legal, tem vários irmãos lá de Hortolândia, do pastor Rodrigo, meu amigo. O pastor Rodrigo está indo da ceia nas casas, né? Parece que está programado para eles retornarem na segunda-feira.
foi lá, fez várias coisas legais na igreja, informou os irmãos. Parabéns lá para os irmãos de Hortolândia. Muito, muito bacana. Paz, irmã Priscila, chegando aí também. Tá? Mas tome cuidado, viu, meus irmãos? Cuidado que de fato existe. Talvez a morte dessa cantora vai trazer um alerta para muita gente aí, ok? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Pode digitar aí que nós vamos estar respondendo a dúvida dos irmãos, tá? O Marcelo, Paz do Senhor, o Marcelo, o Alex, a Paz do Senhor, os irmãos que estão chegando, seja bem-vindo às nossas aulas. Nos slides, eu mandei aí um link de um vídeo, esse slide que vocês veem aí agora, é um link de vídeo, do vídeo chamado O Teste do Marshmallow, tá? É só algo assim fora da aula, mas para trazer uma reflexão. Não sei se alguém já viu esse vídeo, né? No slides tem o link, ou se você digitar o teste do marshmallow muito forte lá no YouTube, você vai encontrar também esse vídeo. Esse vídeo é americano, mas já foi reproduzido várias vezes aqui no Brasil. Eu trabalhei com um projeto chamado Escola da Inteligência. A Escola da Inteligência também reproduziu esse vídeo aqui no Brasil, mas que eu não vou passar o vídeo aqui, é um vídeo de 4 minutos, depois você assiste, mas que ele dá ali um doce para a criança, e aí a criança tem que ficar um tempo olhando o doce sem comer o doce, né? E aí algumas crianças conseguem comer o doce, outras crianças conseguem resistir à tentação de comer o doce. E aí o vídeo pode fazer uma comparação ali com o Jardim do Éden, né? O fruto que Eva provou. O Molex comentando que já viu, é bacana. E aí há uma promessa: se você não comer do doce agora, quando eu voltar, eu darei um segundo doce para você. E aí alguns conseguem, outros não. Né? Era a tentação que Eva, inclusive fica legal, né? Se uma hora, quando a gente voltar, principalmente fazer escola dominical, isso é muito bacana, você conseguir fazer isso na escola dominical, uma dica legal. Mas o estudo americano diz assim que, você vai ver que é um vídeo antigo, o estudo acompanhou essas crianças. E as crianças que comeram o doce, não resistiram, a maioria delas não foram bem-sucedidos na vida. Não tiveram bons empregos, não conseguiram formar uma faculdade, tiveram famílias desestabilizadas. E as crianças que já tinham um autocontrole desde muito pequena, foram mais bem-sucedidas em vários aspectos da vida. Olha que interessante, tá? Então, claro, isso tem vários fatores, aí na pesquisa não é um fator espiritual, mas de orientação, de família, mas é algo aí para a gente refletir. Depois os irmãos não deixem de dar uma conferida aí nesse vídeo, tá bom? Ok, até aí, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Pastor Molivaldo, seja bem-vindo. Agora, uma coisa que eu abri iniciando aqui, que eu falei, vou deixar os irmãos refletirem um pouco. Infelizmente, tem alguns slides que não estão abrindo, irmãos, está ficando tudo preto, tá? Mas por isso que eu já mandei aí no chat os outros slides. Quando tiver preto, infelizmente, não dá para abrir o slide aqui. Por isso que eu já coloquei outro computador aqui para eu conseguir ver. Eu falei assim para os irmãos, por que será que o livro de Jonas é mais conhecido do que os outros 11 profetas menores? Alguém tem um palpite aí, gente? Quer escrever aí? Por que será? Que todo mundo conhece Jonas, mas nem todo mundo conhece Miqueias. Será que tem alguma... Por que se prega mais Jonas do que Miqueias, do que Naum? Qual que é a opinião dos irmãos? Escreve aí para a gente dar uma conferida. Tá? Enquanto vocês escrevem, vou abrindo outro questionamento aqui. O grande desafio de Jonas é a gente provar que ele existe. Então, Jonas é uma história real? E como eu vou provar que Jonas é uma história real? Tá? Então, ó, tem duas indagações aqui para a gente refletir. Né? Quando eu sou questionado, é uma oportunidade de expansão do meu conhecimento. Tá? Então, a irmã Melina participou aqui pela desobediência. Né? A mensagem de Jonas é muito atraente, tanto pelo fato do peixe, como do fato da sua desobediência. Muito bem, irmã Melina, irmã Lívia, também aí comentando. É fácil de lembrar, nossa irmã Juliana está dizendo.
É simples entender, né? Está dizendo ali o pastor Davi, José, mais pregado pela desobediência, está correto. Marcos, pelo número de milagres. Júlio, por causa da história ser bem conhecida, por causa da desobediência. Você vê que são vários fatores que fazem de Jonas muito mais conhecido do que os demais, correto? E muitas pessoas têm a sua primeira pregação pregando Jonas. Tem alguém aí que a primeira pregação foi Jonas? Ou entre as primeiras pregações foi Jonas? Quando a gente começa a pregar, a gente tem uma tendência de ir para Jonas. Por quê? Porque a aplicação é muito forte. Né? Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que obedecer. Então a aplicação ela é mais fácil em Jonas. Então a gente tem uma tendência. Ah lá, a irmã Lívia já pregou Jonas, eu também já preguei, muitas vezes. E também, ah lá, o Alex fez um bom comentário, né? Por causa do impacto da sua pregação, né? Ganhar uma cidade de 120 mil pessoas realmente tem um impacto muito grande, né? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, irmão Alex. Obrigado pela sua colaboração. Vai escrevendo aí que eu vou lendo, tá bom? Aí, ó, já prepara. O Marcos está dizendo que domingo é culto de missão. Já leva o Jonas. Bem lembrado. Jonas é pregação de culto de missão. Aí, a missionária Keila também, dizendo que foi uma das primeiras mensagens. Legal, muito bem. Comparando Jonas com os 12 profetas, os outros 11 profetas menores, você vê que a mensagem dele é muito mais fácil de entender, porque ele realmente é diferente dos outros. Os outros são profecias aleatórias. A gente vai ver, por exemplo, que Miqueias nem é cronológico, são pedaços sortidos dentro da sua profecia. Então, Jonas é uma história contada. Por que é mais fácil pregar um milagre de Jesus do que pregar a epístola de Paulo aos Romanos? Porque no milagre de Jesus tem uma história a ser contada. Lá em Romanos é uma carta mais doutrinária, é mais difícil pregar. Então, é uma tendência de todos nós pregarmos histórias. Por isso que boa parte dos pregadores pregam o Velho Testamento. Pode ver, prega muito Elias, Eliseu, Abraão, Jacó, José, porque você tem um conteúdo mais fácil, é só contar a história e fazer a aplicação. É por isso que Jonas ficou conhecido. É fácil de entender, você conta a história e aplica que você precisa obedecer a Deus. Tá? E eu havia comentado também, além dessa facilidade de Jonas, nós temos uma dificuldade de provar que Jonas existiu. Né? Os irmãos sabem que eu dou aula, e um dia eu estava no terceiro ano do ensino médio dando aula, e aí eu encontrei uma deixa para falar de Jonas. Na hora que eu falei de Jonas, que foi engolido pelo peixe, ali quase 50 alunos começaram ali a rir da minha cara. Porque muitas pessoas vão entender o profeta Jonas como um mito, como uma história criada. Eles colocam o Jonas no mesmo patamar de Cinderela, de Rapunzel e dessas historinhas aí dos três porquinhos que a gente conhece na infância. Então ele, inclusive, a história dele entra em muitos livros infantis com essa tônica de ser apenas um conto. Então é difícil para nós, para uma pessoa que não crê em Deus, ele assimilar Jonas como verdadeiro. Mas nós acreditamos que Jonas é verdadeiro. Quantos acreditam aí na história de Jonas aí? Aperta um para nós aí. Acredita que Jonas existiu? Todo mundo será que acredita que Jonas existiu? Se existiu, coloca um. Se você não acredita que existiu, coloca dois. Será que é como uma parábola? A maioria dos irmãos acredita que Jonas existiu de verdade. Tanto que tem uma frase que diz assim: se a Bíblia falou que Jonas foi engolido por um peixe, eu acredito. Mas se tivesse falado ao contrário, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o peixe, eu também ia acreditar. Porque a palavra de Deus, ela não mente, ela não erra. Então, tanto né, no popular, tanto a baleia engolindo Jonas, como se fosse Jonas engolindo a baleia, eu acredito.
né? Isso é fé e confiança na palavra de Deus. Mas nós temos alguns argumentos que reforçam a história real de Jonas, porque Jonas acontece a mesma coisa que Jó, né? Quem está mais algum tempo conosco viu que Jó também existe essa dificuldade, das pessoas entenderem como um fato real. O que eu posso destacar como Jonas de verdade? Primeiro, Jonas não é citado apenas no livro de Jonas. Biblicamente, ele é citado lá em 2 Reis. Ele também, no seu livro, vai citar cidades que existem, Tarsis, Jope, muitas das cidades existem até os dias de hoje. Então, não são cidades fictícias, né? Inclusive, lá em Jope, até hoje, tem um monumento para lembrar a história de Jonas, virou uma cidade turística. Jope, eu vou mostrar aqui no mapa para vocês. A cidade de origem dele, que é Get-Efer, também é uma cidade que existiu, a Bíblia faz referência sobre ela. Então, são vários fatores que comprovam a veracidade dele. Tá? O início do livro é igual aos demais livros também. Então, a gente vai até pontuar mais alguns pontos que comprovam a veracidade do livro de Jonas. E um desses pontos é quando ele profetizou. Ele profetizou no reinado de Jeroboão II. Tá? Ele profetizou lá referente ao Reino do Norte. É claro que o seu livro ele vai entrar na categoria de profetas que profetizam para nações estrangeiras. Ele vai profetizar para Nínive, que é a capital da Assíria. Mas ele também, lá em 2 Reis, capítulo 14, verso de número 25, vai mostrar ele profetizando no Reino do Norte, dentro do reinado de Jeroboão, tá? A minha filha ela vai me ajudar aqui com essa leitura de 2 Reis 14, 25. Se você quiser também acompanhar aí, abra sua Bíblia e acompanhe conosco. 2 Reis 14, 25. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então você vê que Jonas, ele era da região da Galileia, de Gat-Efer, que é uma região de Galileia, profetiza no reinado de Jeroboão. Então Jonas não está apenas no livro de Jonas. Ele pode se estender também a outras partes da Bíblia. Então isso reforça muito, tá? A existência dele como não um mito. Quem acompanhou aí, pode acompanhar no livro ou no PDF do livro, diz que tem uma tradição judaica que Jonas seria o filho da viúva de Sarepta, lá de 1 Reis 17, 22, que seria aquele menino que morreu, filho da viúva. Mas isso é uma tradição, não existe dados históricos que fale referente a isso aí, tá bom? É apenas uma curiosidade. Muito bem lembrado, irmão Marcos, eu ia falar lá na frente. Jesus cita Jonas. Isso aí tem uma implicação muito grande, né? Porque eles queriam um sinal e Jesus vai dizer: nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe. A gente vai comentar. Se Jesus falou de Jonas, irmão, não tem como você negar a existência de Jonas, tá? Nós vamos ver aí algumas informações sobre Jonas. Jonas lá no hebraico é Ionah, que quer dizer pomba, né? Então, diferente de outros profetas, que o nome tem muito a ver com a sua missão, Jonas fica meio vago, né? Alguns vão comentar dizendo, porque ele é alguém que foi perseguido e tal, mas é meio vago. Ele chamava pomba, tá? Também vai dizer que ele é filho de Amitai, e o pai dele é Amitai, o nome significa verdade, tá? Então ele era da região da Galileia, e é provável que o seu pai fora um dos alunos dos profetas lá da época de Eliseu, de Elias. Estaria nessa linhagem o profeta Jonas. O capítulo 1 de Jonas, verso 1, vai nos trazer algumas informações importantes. Vamos dar uma lida lá. Jonas 1:1
e Jonas 1 e 2 também. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, nós temos aí, logo no começo, todos os profetas menores têm informações importantes. Estão dizendo que a palavra do Senhor veio sobre ele, porque o pecado de Nínive tinha subido até as narinas de Deus, e Deus tirou, mas Deus, antes da sua ira, ele apresenta a misericórdia. Então ele vai dizer para Jonas ir até Nínive, oferecer uma mensagem de arrependimento. Tá? E aí é que está a grande questão. Porque quando a gente bate muito em Jonas, Jonas é covarde, é uma aplicação muito fácil e válida também, né? Mas ir pregar para Nínive, quem queria, meu irmão, pregar para Nínive? A Síria era inimigo ferrenho de Israel. A leitura, pastor Júlio, é Jonas 1 e 1, Jonas 1 e 2. Quem queria pregar para Nínive? Nínive era os inimigos mortais de Israel. Quem queria ir lá pregar para o seu inimigo? Eu imagino, aqui é uma conjectura minha, Jonas dizendo assim, que Deus acaba com os ninivitas, destrua, queria que Deus destruísse, tá? Acabasse com Nínive, acabasse com a Síria, que eles eram inimigos. Agora Deus vai lá e diz assim, vai lá para eles que eu quero misericórdia, ter misericórdia, eu não quero destruir. Jonas não indo pregar, não havia arrependimento, haveria condenação, ele queria a morte dos ninivitas. Então era muito difícil pregar para inimigo. Tá? A minha filha está reabrindo os slides aí, tá? A gente vai continuando aqui. Então é um grande desafio para Jonas. Às vezes a gente não prega para amigo, imagina pregar para o inimigo. Então não era uma missão fácil. A gente criticar, atacar Jonas, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre Nínive aqui para vocês entenderem o que era essa cidade. Tá? E aí tem o texto que o irmão Marcos há pouco ele citou, Mateus capítulo 12, de 39 a 41, que é onde Jesus vai fazer referência a Jonas, né, dizendo que permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, sendo depois, posteriormente, devolvido à vida. Olha que interessante. Assim como Jesus ficaria morto na sepultura, o seu corpo, durante 3 dias, da mesma forma, Jonas ficaria lá. E isso abre um precedente para uma teoria, que Jonas teria ficado, sim, de fato, dentro do peixe, mas não vivo. Ele teria ficado morto. Ele chega a chamar de inferno o ventre do peixe. E a palavra inferno é Hades, a palavra inferno é lugar de mortos. Então existe uma teoria que defende a ideia de que Jonas ficou morto dentro do ventre e no terceiro dia ele teria ressuscitado. Agora, Deus é poderoso para preservá-lo vivo lá, eu não tenho dúvida disso. Mas por conta dessa referência que Jesus ficou morto, o seu corpo morto lá dentro da sepultura, e Jonas, ele é a cristologia do livro, é uma referência a Jesus. Então faz sentido essa teoria. É claro que para se pregar para uma criança ou nos livros infantis, seria muito chato falar que Jonas morreu e depois ressuscitou. É igual a Arca de Noé, né? Os quadros dos livros vai mostrar lá a girafa enorme, os elefantes gigantes entrando na arca. Mas, na verdade, Noé não seria bobo de pegar um elefante enorme, que iria consumir mais alimento, ocupar mais espaço, produzir mais sujeira. Ele pegaria, de fato, animais pequenos para colocar na arca. Mas ficaria chato, né? Você fazer um livro, um desenho, e falar que Noé catou os animais pequenininhos. Então, parece que Jonas também, a história fica melhor, mais bem contada, quando diz que ele está vivo lá. Mas há uma possibilidade muito grande de fato, ele ter morrido e depois ressuscitado.
Então, por isso que aquela parte de Jesus tem muito a ver na sistematização aí da Bíblia, tá? Vamos acelerar aqui um pouquinho, que tem mais 3 livros para a gente falar. A gente vai dar um destaque maior em Jonas, mas eu quero comentar Miqueias ainda e Naum. Então, Jonas e a sua missão não era simples, porque era um profeta matuto que deveria visitar uma poderosa nação com uma mensagem duríssima. Então, ele, de fato, era difícil ele lá pregar em Nínive, que era a capital da Síria, uma nação terrível, uma nação idólatra, uma nação de feiticeiros e uma nação sem o temor de Deus nenhum. Inclusive, é a Síria o primeiro grande reino que existe. Depois vem o babilônico, o medo-persa, mas a Síria é uma potência muito grande, ela vai se tornar ali uma grande potência. É ela que vai invadir o reino do norte. E nós temos até uma referência lá em Amós, quando Amós falava, lá, capítulo 4, das vacas de Bazã, que seriam levadas com anzóis no nariz. E havia essa prática. Quando a Síria invadia um lugar, ela passava um gancho no nariz das pessoas, amarrando, em vez de amarrar mão com mão, eles amarravam nariz com nariz e puxavam as pessoas ao longo do caminho. Então era uma nação muito sanguinária. Tá? Então eles tinham várias práticas que faziam com que as nações tinham medo dela. Tá? Então eles eram conhecidos pela crueldade, os assírios. E Nínive é a capital da Síria, onde isso mais acontecia. Então eles traziam as pessoas vencidas, invadiam as nações. Os vencidos, eles não simplesmente matavam, eles judiavam muito. Né? Como eu falei, colocavam o gancho no nariz, furavam os 2 olhos e colocavam esses nas divisas, nas fronteiras, mostrando para as nações vizinhas que se alguém se levantar contra eles, é isso que acontece. Né, tem lá um relato, talvez se você dar um Google aí, você vai encontrar a pirâmide sangrenta dos assírios. Tá? Então eles cortavam as cabeças dos vencidos e faziam pilhas enormes de cabeça e colocavam na entrada da cidade. Né? Chegavam a passar um líquido combustível no corpo da pessoa viva, colocava num espeto, pendurava e fazia de poste de iluminação o corpo da pessoa queimando viva lá. Então eles eram extremamente cruéis. Qual é o profeta que queria ir lá? Jonas orava para a destruição deles. Sim, olha, a Lívia fez uma boa colocação aqui. A gente vai comentar isso aí já, tá, Lívia? A gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro: não era fácil fazer a missão, não era uma simples desobediência. Pelo texto lá de 2 Reis, a gente vê que Jonas é um profeta de Deus, de fato. Mas a missão era muito difícil de ser feita. Tá? Então, era uma das maiores cidades, embora 120 mil habitantes, é uma das maiores cidades do mundo. Essas grandes cidades, esses grandes reinos sempre eram à margem de grandes rios. Então ele estava ali na região do Tigre, hoje seria a região do Iraque. Tá? Tinham ali fortaleza, tem algumas informações nos slides lá que a fortaleza mais ou menos tinha 50 quilômetros de extensão, 16 de largura, haviam 5 muralhas, 3 fossos, canais de águas que protegiam de ataques vizinhos. E havia ali muralhas de 30 metros de altura, né, que permitiam 4 carros corressem lado a lado, uma sobre elas. Tá? Eu vou pedir para minha filha aqui fechar o slide, porque não está abrindo a imagem para vocês, e tentar reabrir para ver se a gente consegue, porque eu tenho um mapinha aqui legal para vocês verem, tá? Então a gente vai recarregar os slides aqui, para ver se vocês conseguem ver. Então, Nínive de Jope, aproximadamente aí 600 quilômetros, era a distância aonde ele deveria viajar de um ponto a outro. Tá? Então ele teria que se deslocar aí entre 600 e 800 quilômetros em direção a Nínive para ele pregar. Você tem também
até hoje, coisas que sobraram do Império Assírio. Tem até lá Nínive hoje em ruínas, era uma grande fortaleza militar. Então, uma dessas fortalezas, tem nos slides aí, inclusive, a foto delas, e aí que tem, aí que você tem a ligação de Jonas com Naum. Tá? Então, adiantando já Naum, o que que acontece? Jonas, ele foi lá, a gente sabe que a mensagem dele foi bem sucedida, e o povo se arrependeu. Mas passou 100 anos, Nínive voltou a praticar as mesmas iniquidades. E aí Deus, né, chega uma hora, o limite da misericórdia de Deus é a sua justiça. Quando acaba a misericórdia, chega a justiça. Então Naum profetiza a queda de Nínive, a queda da Assíria. Tá? E também como uma vingança, que a Assíria é aquela que invadiu o reino do norte, escravizou o povo de Israel. Então Jonas prega, o povo arrepende, fica arrependido por torno de 100 anos. Mas eles voltam às mesmas práticas, Naum vai lá e anuncia a sua queda. Como de fato cumpriu as profecias de Naum, né, o slide, infelizmente está preto aí, não está abrindo para vocês, é um problema da plataforma do GoBrush, desde cedo está com esse problema, dei aula de manhã, mas você que já, a minha filha já mandou o link do slide aí, quem tiver possibilidade de abrir, vai encontrar uma muralha destruída de uma fortaleza de Nínive. Tá? Outra coisa interessante, Jonas capítulo 1, verso 3, vai dizer assim: Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Né? Quando ele entra na rota de desobediência, ele só vai descendo, né? Ele desce para Jope, desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão, desce para o ventre do peixe. E dali ele desceria para o inferno. É a rota da desobediência, de fato. Tá? Então ele quis fugir, né, procurando ir para o fim do mundo. Então, quando ele vai para Tarsis, era o lugar mais longe que ele poderia ir. Tá? Isaías vai fazer referência a Tarsis. Isaías capítulo 66, verso 19. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Lude, flecheiros, a Tubal, a Javã, até as linhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciaram a minha glória entre os gentios. Veja que a profecia de Isaías 66 está dizendo assim: olha, a minha glória vai chegar em todo lugar, até o final do mundo vai saber da minha glória. E ele, quando fala da glória chegando até o final do mundo, Isaías cita Tarsis, que é para onde o profeta Jonas fugiu. Tá? Então, não sei se vai abrir o slide aqui, o mapinha, mas de Jope para Nínive, entre 600 a 800 quilômetros. Infelizmente, toda a tela que tem mapa não está abrindo o GoBrush. Tá? Mas de Jope para Nínive, de 600 a 800 quilômetros. Porém, de Jope para Tarsis, já são aí pelo menos 3.000 quilômetros, tá? Em linha reta, né? Dá para ir por terra, né? Por terra dá mais 6.000 quilômetros de distância de Jope a Tarsis. Tá? Então, Tarsis naquela época era o lugar mais longe que Jonas poderia ir. Ele vai cortar ali o mar Mediterrâneo, possivelmente vai ali com o navio cortando o mar Mediterrâneo, e Tarsis é ali entre a África e a Europa, fica para cima de Marrocos e abaixo ali da Espanha. Então ele foi para. O desejo dele era ir para muito longe. Ele não chegou aí, porque, como nós sabemos, Deus interrompeu a jornada dele. E é interessante que Jope, ele, o porto que ele usou lá em Jope existe até os dias de hoje. Hoje a cidade não chama mais Jope, chama Jafa. Tá? Existe o porto até os dias de hoje, que estão ali às margens do mar Mediterrâneo, seria onde Jonas fugiu da presença do Senhor. Tá? Os irmãos nos perdoem porque o slide está ficando preto, tá? Mas é um erro aqui da plataforma. Alguns abrem, outros não. Quando tem figura, não está abrindo.
Então Jonas, ele fugia de Deus, mas ele fugia de si mesmo. Por isso ele isolava e dormia. Não era normal, né, ele fugir e dormir. Quem, né, que está com um grande problema vai dormir? Pelo contrário, quem tem problema não dorme. Então, vai entender que Jonas, ele não queria enfrentar a realidade dele. A missão parecia impossível de ser realizada. Mas vocês vão entender, Deus já sabia da reação de Jonas. E Deus usou a reação de Jonas em favor da mensagem de Jonas. Eu vou detalhar isso melhor mais à frente. Mas ele fugia da sua realidade. Vê Moisés fugindo para Midian, quando ele fracassou, fugiu da sua realidade. Pessoas que fracassaram na igreja não querem mais saber ouvir falar de igreja, de pastor, e eles se armam contra, porque na verdade eles também estão fugindo da sua realidade. Não conseguiram cumprir algumas coisas. É normal as pessoas abandonarem a igreja e dizer: ah, é porque lá ninguém me ama, porque aconteceu isso outro. Às vezes eles saem da igreja por fugir da sua condição e da sua realidade também. E aí Deus vai usar quem ele quer, vai usar os marinheiros que vai encontrar ele dentro do porão. E aí não tem jeito, o crente ele vai ser identificado. A conversa do marinheiro com ele era: clama ao seu Deus. Possivelmente eles viram alguma coisa diferente, não tinha como ele disfarçar que não era um profeta de Deus, e aí os marinheiros vai dizer para que ele clame a Deus. Os marinheiros perceberam, né, pela sua experiência, que aquela tempestade não era normal e achou que existia alguma coisa sobrenatural acontecendo. Então Jonas vai sair lá do porão e eles vão lançar sorte para ver a culpa é de quem, porque isso não é normal ter acontecendo e a culpa vai cair em Jonas. E aí Jonas poderia fazer o quê? Deixar todo mundo morrer e ficar quieto. Mas Jonas foi ali um homem que ele chamou a responsabilidade para si, dizendo: não, o culpado sou eu. E eu acho isso fantástico de Jonas, porque o homem de Deus, ele também reconhece o seu fracasso, também reconhece quando errou. É uma ilusão, né, achar que, por mais que seja um bom pregador, um bom pastor, um grande homem ou mulher de Deus, que nós vamos ficar perfeitos, que nós somos perfeitos. Então eu acho maravilhoso quando o homem de Deus reconhece, até sobe no altar, pede desculpa à sua igreja, né? Não coloca a culpa nos outros, né? Já diz o ditado popular que errar é humano, mas achar alguém para colocar a culpa é mais humano ainda. Jonas não. Falou: não, o culpado é eu assumo a bronca, a responsabilidade é minha. Nós temos uma tendência de só assumir a responsabilidade dos êxitos e não dos erros. Então ali Jonas foi muito homem de Deus. E aí ele vai assumir, né, a sua, e você tem uma aplicação legal, né? Por causa de um errado, a embarcação toda estava afundando, tá? Então, muito bem, Maline, isso, a humildade procede à honra, é isso mesmo. Então ele mostrou que ele era um homem de Deus sincero. Então você vê que uma pessoa errada na embarcação afundou todo mundo. Né? A igreja também pode acontecer isso, principalmente quando são cargos elevados. Né? Não tem, às vezes, né, algumas igrejas que você vai aquele peso, o povo manda orar, ninguém consegue nem fechar o olho, não consegue levantar a mão, e aquele culto amarrado, amarrado, né? Quem prega sente muito isso. Você vai pregar e as palavras somem da tua mente, você começa a trocar as palavras, tem aquele peso. Pode ser que tenha um Jonas fazendo alguma coisa lá que está afundando, principalmente se for liderança, se for obreiro. Né? Então o barco afunda por causa de um. É por isso que tem que ser tratado. As coisas que acontecem dentro da igreja não podem ser acobertadas, a sujeira não pode ser jogada para debaixo do tapete. Precisa ser tratado, precisa ser resolvido, para que isso não impeça. Igrejas que nunca ninguém é batizado com o Espírito Santo, nunca ninguém aceita Jesus, nunca há uma manifestação sobrenatural de Deus. Nós cremos, Deus ainda faz essas coisas. Passa dia e mais dia, não acontece nada. Pode ter um Jonas afundando o barco lá, viu? Então ele confessou, assumiu as consequências do erro, e mais que isso, ele assumindo as consequências do seu erro, ele ganhou o testemunho dos outros.
Se ele fica calado, morre todo mundo perdido. Mas como ele confessa seu erro, já chamou a atenção dos marinheiros. E quando ele é jogado para fora do barco, a tempestade cessa. Jonas, capítulo 1, no verso de número 16, vai mostrar aquilo que parece ser a conversão dos marinheiros mediante o ato de Jonas. Então você vê, né? Billy Graham já dizia que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Mesmo ele sem falar do Deus de Israel, pela sua atitude, pela sua maturidade, pela sua forma de tratar o fato, chamou a atenção dos marinheiros, e os marinheiros se converteram, possivelmente se converteram. Está lá em Jonas, capítulo 1, verso 16. Eu vou pedir aqui para minha filha ler para a gente aqui. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então, se eles ofereceram sacrifício, temeram ao Senhor, pode ter havido uma conversão ao Deus de Israel, até aí na morte de Jonas, ok? Vamos falar um pouco do peixe agora, que é o fato interessante. As traduções mais modernas trazem como baleia o peixe, mas a palavra hebraica empregada ali não é peixe. A palavra hebraica é gadondag, dagondag, né? Que significa grande peixe. Então, o original é grande peixe. Não está falando de fato, é que associou a baleia por ser um grande peixe. Ali, se for no grego, é ketos, que significa criatura do mar. Então, não se sabe exatamente qual é essa criatura, mas possivelmente não é uma baleia. Por que não é uma baleia? Porque a garganta da baleia, ela não passaria um homem, segundo os estudos, segundo muitos falam, tá? Então a tradução ali não está falando que é baleia. Alguns vão usar isso contra a Bíblia. Como que ele foi para o ventre, sendo que um homem não passa na garganta da baleia? Mas aí você vai no texto original, não está falando que é baleia. Está falando que é um grande peixe ou uma criatura do mar. Então há uma possibilidade de ser muitas criaturas do mar. Tá? Haja visto também que a Bíblia vai citar outras criaturas que possivelmente entrou em extinção. Por exemplo, o Leviatã, né, lá de Jó 41:1, Isaías, Salmos, vai falar do Leviatã. Né? Ninguém sabe exatamente o que é o Leviatã. Alguns chamam de monstro do mar, tem outros que diz que é um super tubarão, né? Até me esqueci o nome de um tubarão, do super tubarão, não sei se minha filha lembra. A molecada gosta muito desse super tubarão, que eles têm um nome também. Então, é um monstro do mar. Nós sabemos que muitos animais ao longo do tempo entrou em extinção. Né? Nós temos o caso da própria baleia branca, que é caçada em muitos lugares. Então, pode até ser que esse animal não exista mais, que foi ele que armazenou Jonas ali por 3 dias. Porém, existem dois tipos de animais marinhos que possivelmente foram que receberam Jonas e são comuns no mar Mediterrâneo, que é onde Jonas foi lançado. A principal delas é chamado de cachalote e o outro é o tubarão branco. Então, não é uma baleia. Embora o cachalote alguns vão até classificar como uma baleia diferente. Então, ou o cachalote ou o tubarão branco seria hoje, né, se fossem animais que não entraram em extinção, embora que cachalotes já são raros, possíveis de ter dentro dela um homem. Tá? Não sei se a nossa imagem vai abrir, mas se você dar um Google aí, escrever cachalotes, você vai ver esse personagem que parece assim uma espécie de um tubarão martelo. E por que o nosso não está abrindo, mas se você vai lá e digita cachalote, você vai ver o animal, ele... Por que é possível que o cachalote tivesse Jonas dentro? Porque o cachalote, ele carrega as suas crias dentro da boca. Os seus filhotes são carregados dentro da boca do cachalote. Então tem um lugar seguro que não seria na barriga, no estômago, porque se Jonas estivesse no estômago também, embora há essa possibilidade,
Deus não só o preservaria lá, mas como os ácidos gástricos do estômago da baleia iria consumir Jonas, né? Então há também uma possibilidade daquilo que ele chama de ventre, na verdade, ser a boca. Ele ficou dentro ali da boca do cachalote. Tá? Então é uma possibilidade além do tubarão branco. E o que reforça a questão, isso, é o Megalodon, a Aline tá ligada mesmo. É ele mesmo, é um personagem que a molecada gosta, né? Poderia ser ele mesmo. E existem possibilidades que mostram já homens, relatos de homens que foram resgatados dentro da boca dos cachalotes. Tá? Eu vou passar o slide aí, não sei se a imagem vai aparecer, mas quem tem o PDF dos slides tem até o link da reportagem. Ó, abriu aí para vocês. Relatos, um é de 1891, tem até fotos da época, os caras de cima lá do Grande Peixe, onde teria resgatado lá nas Ilhas Malvinas uma pessoa, tem até o nome dele, é o James Bartley, né, que ele foi salvo vivo e ficou dentro aí do cachalote. Também tem um outro caso, na Inglaterra, e aí você tem até um link que está embaixo do relato completo de alguém que conviveu com o cara que foi resgatado. Tá? Então, existem esses dois relatos na história de pessoas que ficaram dentro da boca do peixe e sobreviveram. Tá? Então, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisada a mais aí, mas são fatos interessantes. Você vê a ciência e a história confirmando o relato aí de Jonas, que ele poderia estar, de fato, lá dentro do ventre. Vivo ou não, ele esteve lá dentro. Tá? E aí você tem o capítulo 2 de Jonas, que é aquilo que eu falei, alguns acreditam na experiência de morte, e aí ele dizendo do inferno, né? Jonas 2:2. Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Tá? É a oração de dentro do ventre. Aí nós entendemos que Deus deu a ordem para o peixe, né, vomitá-lo na areia ou próximo da areia. O peixe recebeu a ordem de Deus e obedeceu, o profeta recebeu a ordem de Deus e não obedeceu. Natureza mais obediente a Deus do que o homem. Tá? E aí, Deus vai falar novamente com ele e vai dizer: olha, a missão está de pé ainda. Você quer ir agora? Né? Quantos de nós, depois de um aperto, a gente vai? Né? Quantos de nós, depois de um susto, aí nós falamos: agora eu vou, agora vai funcionar. Né? E é isso que vai acontecer. Capítulo 3, verso 4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Com um detalhe, ele ganhou toda a cidade. Olha a pregação dele. Será que hoje, se nós mandasse alguém, olha, vai lá, Nínive, né, seria um pouquinho menor que Hortolândia, né? Hortolândia tem em torno de 180, 190 mil habitantes, Nínive 120 mil, né? Seria duas Nova Odessa, que tem 160 mil aqui. Ele foi lá e pregou. Como que ele pregou? Anunciando o juízo de Deus que viria. E as pessoas temeram e se arrependeram. Hoje, quando as pessoas querem ganhar as pessoas, será que elas pregam o juízo de Deus? Quantas vezes nós temos ouvido pregações que falam sobre o inferno? Né? Até fazendo referência lá a uma das pregações mais famosas do mundo, Jonathan Edwards, pregadores na mão de um Deus irado. Quando as pessoas começaram a ter visão, olhando para o chão, viam um inferno aberto, e ali elas agarravam as pilastras do templo com medo de cair no inferno. É a mensagem de Jonas. Jonas, ele pregou o inferno, a sentença de Deus. E eles acreditaram e se arrependeram. Agora, mas tem a grande questão: por que Jonas, em tão pouco tempo, ganhou tanta gente? De forma até que o rei, o príncipe, todo mundo ali se humilhou diante de Deus. É porque Nínive, a Síria, tem um deus chamado Dagon. Tá? Se abrir aí o slide, vocês vão ver que Dagon é um homem com cabeça de peixe.
Então Deus usou a mitologia de Nínive para que mostre, infelizmente não abriu, mas se você dá um Google aí, Dagon, o deus Dagon, você vai ver que ele é um deus com cabeça de peixe. E eles adoravam a Dagon. Então, dentro da cultura religiosa da Síria, eles acreditavam que em tempos, Dagon mandava alguém saído do fundo do mar para ir lá orientá-los acerca daquilo que Dagon queria. Então, a cultura deles foi usada para eles se arrependerem. Possivelmente, embora não há relatos, mas possivelmente a história de Jonas se esparramou. Ou talvez alguém viu Jonas ali saindo do peixe, né? A gente pode ter um tempo entre o momento que ele sai do peixe até o momento que ele vai, e essa história corre. E aí, de repente, alguém dizendo: olha, Jonas, que é o cara que saiu do mar de dentro do peixe, está vindo aqui com uma mensagem para nós. Junta a cultura dele com a história de Jonas, com a mensagem de Deus, logo eles temeram e deram ouvidos à pregação de Jonas. Então, se Deus não tivesse permitido que acontecesse tudo aquilo com Jonas, talvez a mensagem de Jonas não seria aceita. Por isso tem uma máxima da homilética. Antes das pessoas aceitarem a pregação, as pessoas devem aceitar o pregador. É porque por mais que a pessoa fale bem, tenha, né, uma boa dicção, seja alguém eloquente, mas se ele não tiver uma vida condizente com aquilo que ele prega, a mensagem dele não é recebida. A vida de Jonas, naquele momento, batia exatamente com a cultura deles. E por isso eles se arrependeram. Tá? E aí o capítulo 4 de Jonas, se alguém quiser abrir, pedir o áudio aí, a gente abre, tá? Se alguém quiser, vai digitando aí, senão eu vou indo embora, eu vou falando. E o capítulo 4, aí você vê que Jonas ficou bravo, porque ele queria a morte dos ninivitas. E aí Deus, de uma maneira tão didática, lá no capítulo 4, de 6 a 11, vai ter a história da aboboreira, quando Jonas nasce lá o pé de abóbora e faz sombra, aí ele fica no bem bom, vem o bicho e destrói o pé de abóbora e Jonas fica bravo. E aí Deus aplica a lição para ele: olha, você está preocupado com algo que você não plantou, cresceu e você estava usando e morreu, você ficou bravo, mas você não se importa com 120 mil ninivitas que estavam indo para o inferno, né? Porque ele pregou, ganhou as pessoas para Deus, mas não ficou feliz com o resultado, que ele queria a condenação, ok? Será que tem alguém que gostaria de fazer uma consideração aí do livro de Jonas? Quiser falar conosco, a gente abre aqui o áudio para vocês. O Marcos está comentando o maior número de convertidos em 3 dias, de fato. Vamos abrir aqui o pastor Júlio, comentar aqui com a gente. Pastor Júlio, a paz do Senhor, pode autorizar aí a abertura do seu microfone, já estamos te ouvindo. Pastor Júlio fez agora um barulho aí, parece que o senhor ia falar, mas cortou. Vocês estão me ouvindo agora ou não? Nesse momento? Acerta aqui o microfone do pastor Júlio, e aí a gente já vai passar para Miqueias, né? Você vê que a gente já ocupou 1h10 da aula falando sobre Jonas. A gente vai dar uma passada mais rápida em Miqueias. Vocês estão ouvindo o pastor Júlio? Será que só eu que não estou ouvindo?
Os irmãos estão me ouvindo? O pastor Júlio teve um problema lá. Ótimo, obrigado. O Marcelo está dizendo da região litorânea. Eu acredito que não, viu? Porque se você olhar ali o mapa, o mar Mediterrâneo, ele está mais na região de Israel. Nínive, ele estava ali na região do Rio Tigre, na região do Iraque. Precisava conferir ali o mapa, mas do lado ocidente não tem, só se estivesse pelo lado oriente, precisava dar uma conferida, tá? Se ele teria ali região litorânea, mas teria rios ali, o Rio Tigre, que é um dos mais poderosos ali da região, está passando ali, tá? Então vamos prosseguir aqui, ok? Miqueias é o sexto profeta maior. Olha só, já passamos Oséias, o marido de Gomer, Joel, o profeta pentecostal, Amós, o pregador da justiça social, Obadias, aquele que pregou a respeito da condenação da descendência de Esaú, Jonas, aquele que pregou para Nínive, e agora nós vamos para Miqueias. Vamos falar um pouco a respeito de Miqueias, tá? Miqueias, logo no capítulo 1, Miqueias 1:1, nós temos aí algumas orientações importantes sobre a sua autoria e sobre quais os reis que Miqueias profetizou. Mas Miqueias, ele tem também juízo, né? Já chega na linha de Amós, na linha aí de outros profetas de condenação, tanto ao reino do norte como ao reino do sul. Tá? Então ele vai ali ao longo do seu livro, uma parte é condenação e outra parte é promessas de restauração. Tá? Então, Miqueias capítulo 1, verso 1, minha filha vai ler aqui para nós. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Então, o livro dos profetas menores, eles iniciam tudo de uma forma bem parecida, né? Falando os reis, falando que essa foi a palavra do Senhor que veio a eles, e a informação interessante é os reis que ele vai apresentar, né? Que é os reis que vai posicionar ele ali mais ou menos no tempo de Isaías, talvez um pouquinho antes de Isaías, se bem que, dependendo da literatura que você consulta, o tempo desse profeta pode haver uma variação, tá? Interessante que certamente ele vem antes de Jeremias. Jeremias é aquele que profetizou principalmente a queda de Judá, né? Miqueias, ele já profetiza tanto a queda de Israel, que é o reino do norte, como de Judá. Só que Jeremias, capítulo 26, verso 18 e 19, olha que interessante, poucas vezes acontece isso nos profetas menores. Um profeta fazendo referência de outro. Então, Jeremias, que vai aparecer de uma forma mais tardia, ele vai falar de Miqueias, né? Ele vai trazer a profecia de Miqueias à tona, dizendo, ó, Miqueias, aquilo que eu estou falando, Miqueias já falou lá atrás, né? E aí a gente sabe que a queda do Reino do Sul se dá no tempo de Jeremias, mas o Reino do Norte já havia acontecido, tá? Então, Miqueias é um moratista da vila de Morezete, Gate, sudoeste de Jerusalém. Então, está nas regiões ali de Jerusalém, uma região agrícola. Ele também é super parecido com Amós, né? É um profeta do campo. E Miqueias quer dizer, quem é como Javé? Tá? Então, ele, mais ou menos no mesmo tempo de Isaías, Oséias, Amós, foi o tempo que ele profetizou. Só para a gente ver a referência de Jeremias, capítulo 26, 18 e 19, Jeremias fazendo referência a Miqueias. Minha filha vai ler aqui para nós. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo,
Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Mataram-no. Acaso Ezequias, rei de Judá, e todo o Judá, antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, e traímos nós tão grande mal sobre a nossa alma. O texto de Jeremias tem dois fatores importantes, né? Que é Jeremias falando de Miqueias antes dele, fala do rei Ezequias também, que é do tempo de Isaías. Lembra que Isaías profetizou que ele iria morrer? Então situa Miqueias mais ou menos no tempo de Isaías, Jeremias fazendo uma importante referência sobre ele. Então os reis que ele profetizou foi mais ou menos no tempo de Jotão, Acás e Ezequias. É assim que a gente situa Miqueias no tempo. Tá? Existem pedaços de Miqueias que são semelhantes a Isaías. Por causa do tempo a gente não vai ler. Mas se você pegar Miqueias capítulo 4, de 1 a 3, e comparar com Isaías capítulo 2, de 2 a 4, vocês vão perceber que boa parte do texto é igual. E isso, né, é motivo de contexto, de contestação por alguns incrédulos, né? Dizem, tá vendo, a Bíblia tem trecho repetido. Nós, pelo contrário, acreditamos que o mesmo Deus que inspirou Miqueias é o Deus que inspirou Isaías. E ele é poderoso para inspirar os profetas para escrever exatamente a mesma coisa um do outro. Tá? Então, qual era o contexto histórico, social, espiritual? Tá? Histórico é a dominação assíria em Israel e livramento em Judá. Então, Miqueias vive mais ou menos naquele tempo a qual o reino do norte vai cair. Naquele momento, Deus está dando livramento para Judá, mas sabemos que mais para frente, no tempo de Jeremias, Judá vai cair também. Aquela ideia, Israel, quando a Bíblia fala Israel ali, é reino do norte. Quando fala Judá, é reino do sul. A questão social é bem parecida com Amós, a opressão do pobre, injustiças acontecendo. Espiritual, idolatria e espiritualidade vazia. São questões que se repetem em relação a Amós, né? Outra coisa interessante de Miqueias é que existem trechos difíceis de entender, tá? Tem partes muito confusas de Miqueias. A maioria vai entender que não é sequencial aquilo que ele fala, não se sabe exatamente onde é o começo ou o fim. Então ele não é cronológico. E alguns entendem, né, o livro de Miqueias como rounds entre Deus e o povo, né? Deus fala, depois o povo fala, o profeta fala, e assim por diante. Seria uma das formas de estudar. Mas em resumo, é assim, capítulo 1 a 3 é Deus denunciando o pecado deles, e capítulo 4 ao capítulo 7, o anúncio daquela restauração que a gente já comentou, que o povo israelita aguarda que aconteça. Eu estou indo, né? Não estou atualizando aqui o livro. O slide às vezes está ficando fora do que eu estou falando, mas os irmãos têm um slide aí se quiser acompanhar depois, para não perder tempo, é que eu estou falando mesmo que o slide não esteja lá. Quais são os pecados denunciados por Miqueias? São muitos: idolatria, extorsão, roubo, aprovação e aceitação de falso profeta, injustiça social, profetas mercenários, perversão do direito, desonestidade, violência e mentira, impiedade, deteriorização da família e do exercício da confiabilidade. São alguns temas que a gente vai ler alguns versículos aqui rapidamente de Miqueias, tá? Então, Miqueias alterna suas profecias entre período de castigo e esperança, seguindo aquela linha dos profetas menores, que sempre corrige, mas dá uma esperança após o arrependimento. E aí ele vai apontar essa esperança como o Messias,
Então, como Miqueias é lembrado, né? Eu falei que cada profeta tem uma lembrança. Miqueias, ele é lembrado como o profeta que disse aonde Jesus iria nascer. Tá? A gente vai estar lá em Miqueias capítulo 5, verso 2. É a mais completa e mais importante profecia de Miqueias, que diz assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então ele falou da onde viria Jesus, lá de Belém, né? Belém a gente sabe que quer dizer casa do pão, e Efrata quer dizer terra frutífera. Então dizendo que mesmo sendo pequena, de lá sairia um rei que governaria Israel. É a mais importante profecia de Miqueias. Então Miqueias vê Deus como um juiz que visita o povo para executar o seu juízo. Miqueias 1:3, porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Então ele está executando o seu juízo. As profecias de Miqueias, lá principalmente no capítulo 1, versos 6 e 7, mostra que a profecia de Miqueias é muito dura, né? Muito direta, é muito contundente, embora você encontre também um ar poético. Só um instante, irmão, uma estabilidade momentânea aqui. Vamos esperar os irmãos voltarem. Voltou, todos estão me ouvindo? Isso, caiu realmente, pastor Júlio. Mas agora voltou, né? Minha filha estava lendo aqui Miqueias 1, 6 e 7. Vou retomar, tá? Quando cai, já aparece aqui para mim que caiu. Então aí eu dou uma segurada. Não se preocupa. Se cair para todo mundo, eu espero aqui retornar, tá bom? Então vamos voltar com a leitura. As suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. 7. Todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Voltando àquela ideia dos profetas menores, que sempre associa a ideia de prostituição com idolatria, né? É isso que o texto está dizendo, uma punição de Deus. E outro fator interessante aqui é o capítulo 1, verso 16, onde está dizendo para eles se rasparem. Né? Capítulo 1, verso 16, o profeta descreve o que acontece em tempo de guerra. Raspar-se era um sinal de tristeza e angústia. 1:16, vamos conferir aqui. Faze-te calva e tosquiate por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Nessa tradução não está muito clara, né? A calva usa algumas palavras, mas aí ele está falando a respeito de raspar-se como símbolo de tristeza. Seguindo, Miqueias capítulo 2, verso 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam iniquidade e maquinam mal à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Aqui ele fala dos líderes, né, tanto políticos como dos sacerdotes, que maquinam mal, né, têm ideias malignas deitadas em suas camas. Deus tem sondado a ideia maligna desses e promete destruição. Miqueias descreve seus dias como acontece ao longo da história, até em terras brasileiras. É o mal constituído como prática normal, né? É normal as pessoas projetarem mal, né? As pessoas não têm mais o temor. Eles projetam e executam as suas maldades sem o temor de Deus. Ao longo da história tem sido assim. Exploram e faltam com a justiça social. Você vê aquela questão de opressão dos pobres aparecendo de novo. Capítulo 3, verso 5, nós vamos ter a respeito dos profetas vendidos. Você vê que também não é exclusivo do nosso tempo, não.
tanto o profeta, capítulo 3, verso 5, como a corrupção dos juízes, dos sacerdotes. Estão lá no capítulo 3 também, verso 11 e 12. Minha filha vai ler aqui o 3:5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam: paz, quando tem o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então ele fala dos profetas que fazem o povo errar, né? Profetizam segundo a própria vontade e também fazendo aquilo que o povo quer ouvir. Lá no capítulo 3, verso 11 e 12, fala lá dos juízes e dos sacerdotes. Vamos ler aqui rapidamente também. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal sobreviverá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montões de ruínas, e o monte do templo, numa colina coberta de mato. Ótimo. Eu gostaria muito de dizer que isso era só naquele tempo, né? Que hoje não existisse juízes vendidos, sacerdotes que tomam decisões com interesses e profetas que falam vendidos, né? Que falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas você vê que esse fato, de fato, é bem atual. Capítulo 3, 11 e 12, Pastor Júlio. Capítulo 3, 11 e 12. Tá? E aí, capítulo 3, verso 8, Deus animando o profeta, né, dizendo que ele está revestido para cumprir a sua dura missão. Você vê que o profeta, de fato, ele enfrenta o sistema corrompido, né? Não pode recorrer ao sacerdote, não pode recorrer aos juízes, aos profetas. Ele está sozinho, né, lutando contra o sistema corrompido. É, de fato, algo também bastante atual, né? O profeta, de fato, ele não fala para agradar, ele está enfrentando um sistema corrompido. Aí o capítulo 4 a 7 começa as mensagens de restauração, aonde Deus, né, ele condena antes e depois ele faz aquela promessa de restauração para o povo. Se você acompanhar até o nosso material, tem um comentário importante dessa restauração na página 80, que ele fala que essa promessa de restauração começa lá nos anos 40, que nós sabemos que a partir do ano 70, Jerusalém foi destruída, Israel foi saqueada, espalhou-se judeus por todo o mundo. Só nos anos 40 eles voltam como nação, por meio da ONU. Tem um comentário interessante lá na página 80. Logo que eles voltaram para a terra, as nações vizinhas invadiram ele. Tem um histórico de algumas guerras que em todas Deus foi com Israel. Então, marca esse ponto nos anos 40 agora, né? A partir de 1940 e poucos, a volta dessa restauração, porque até então Israel não tinha nada. Então a profecia de Miqueias se cumprindo a partir dali. Vamos ler aqui o capítulo 4, versos 1 e os versos 2, para a gente ver um pouquinho dessa promessa de restauração. 4, 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para eles afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então você vai ver muitas vezes aí no capítulo 4 a seguir essa promessa de uma restauração, de um tempo de prosperidade e paz em Israel. Também, né, eu estou falando do capítulo 4 a 7, no 5 está aquele texto da profecia de onde nasceria o Messias.
e o cumprimento lá em Mateus, capítulo 2, de 4 a 5, né? Quando Jesus nasce, né, e ali os magos vão até Herodes, né, porque seguiram a estrela, e vão lá perguntar para Herodes aonde nasceu o rei. Herodes fica enciumado, né, e ali Deus guia os magos até onde Jesus estava, e aí Herodes fica cabreiro, né, preocupado, onde nasceu esse rei? E aí ele vai mandar olhar os escribas olharem as profecias, aonde a profecia dizia que nasceria o Messias. E aí os escribas vão usar o texto de Miqueias, falando que é em Belém que nasceria o Messias. Pessoal, foi invadido aqui, alguém invadiu o nosso... Alguém entrou na nossa aula e invadiu a minha conta, tá? Eu vou reiniciar aqui. Alguém invadiu aqui a nossa aula. Eu vou pedir para todo mundo recarregar a página agora. F5 se você está no computador. Ou atualize a tela, tá? Vamos ver se a gente identifica quem que invadiu a minha conta aqui. Alô, irmãos. Ó, vocês podem ver que tem um ícone aí do GoBrush, o suporte do GoBrush entrou na sala. Tá lá, GoBrush suporte. Acho que eles detectaram que invadiram aqui, tá? Como eu estou respondendo o suporte aqui do GoBrush, vamos ver se eles detectaram a invasão. É uma plataforma bem bacana. Possivelmente o suporte do GoBrush está nos ouvindo. Só relatar aqui ao GoBrush que foi invadida aqui a minha conta. Acho que já restabeleceu, tá? Só pedir aos irmãos, por isso que eu passo o link da aula e tem uma senha. Você vê que eu não coloco esse link. Olha lá, o GoBrush respondeu para nós. Está trabalhando no processo aqui, o GoBrush já retornou para nós. Agradecemos aí o contato do GoBrush, o suporte. Vamos dar continuidade aqui na aula. Mas para todos não compartilhar o link para qualquer pessoa, só para pessoa de confiança. Não sei se alguém que estava com o link ou se invadiu de outra forma. Mas acho que já deu certo aqui, o GoBrush já nos respondeu. Nós vamos dar continuidade aqui então, tá? Vamos lá, vamos seguir. Nós somos sujeitos, tá? Peço perdão aí aos irmãos aí pelo algum desconforto, mas a gente está numa plataforma aí que é sujeito a isso, tá bom? Vamos lá. Então nós estávamos falando a respeito da profecia, principal profecia do capítulo 5, verso 2, lá de Miqueias, que foi quando Herodes, né, inclusive mandou matar as crianças com ciúmes da vinda de Jesus. Então é usada a principal profecia de Miqueias lá por Herodes. Entrei com o bagulho do pai. Tá conectado aqui. Ô pai, eu conectei aqui, eu entrei na sua conta do vídeo. Foi eu. Você que criou tudo esse palavrão? Não, né? A mãe pediu pra ver. Eu saí já. Ok, vamos lá, irmãos. Retomou aqui, vamos tentar concluir, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo, a gente tem aí mais 20 minutos. Vamos tentar aproveitar aqui o horário, tá bom? Capítulo 4 a 7 ainda, falando do livro de Miqueias. Ali o capítulo 6, né? Deus coloca os montes como testemunha, nós não vamos ler porque não dá tempo. Deus convida o povo a lembrar o que ele faz.
capítulo 6, verso 12, mais uma vez a decadência social. E tem um texto aí intrigante no capítulo 6, no verso 16 de Miqueias, que se você não fazer uma investigação melhor, você não entende o que está acontecendo ali. Eu vou ler aqui, ó, Miqueias 6,16. Porque se observaram os estatutos de Onri e toda a casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu te faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trareis sobre vós o opróbrio do meu povo. Miqueias 6,16. Ele está falando a respeito de um estatuto de um tal de Onri. O que é isso? Que estatuto é esse? Por que ele está falando isso? Tem no nosso material, página 83, 84 e 85, detalhes sobre isso. Vou fazer apenas um comentário. Onri é quem mudou os estatutos da lei. Porque lá no deserto, Moisés deu a lei, que era a legislação deles, o estatuto deles. Quando eles entraram na Terra Prometida, continuou com esses estatutos. Só que quando chega lá no tempo de Acabe, eles começam a mexer nos estatutos. Inclusive, mexe naquele estatuto perpétuo, que as terras, elas seriam vendidas, mas depois de 50 anos voltaria para o seu dono. Deus fez isso para preservar as heranças das tribos a qual ele deu. Então tinha um tempo que a terra voltava. O que Onri fez? Mudou esse estatuto para que as pessoas passassem a perder a sua terra. E é por isso que há condenação aí em Miqueias 6,16 referente a isso. Então, o nosso material, o nosso PDF, meu Marcos, tem lá 83, 84, 85, não me lembro se vai ser referência disso, mas é ali quando eles compram Samaria, os montes em Samarias, tem todos esses detalhes de Onri ao longo aí, tá bom? Continuando, lá no capítulo 7, Miqueias sente a aflição de estar no meio de um povo mau. Ele tem um sentimento, né? Poxa, eu estou no meio do pecado, estou no meio da desolação aqui, e o que eu faço? Né? Capítulo 7, verso 1. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como o rabisco da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos tem porão que a minha alma deseja. Então ele está preocupado, ele tem um sentimento, sabe aquele sentimento que às vezes você sente ao olhar o pecado, olhar a desolação, olhar a corrupção, olhar tanta coisa triste, você sente-se abatido dentro de você. Às vezes olhando dentro da própria igreja, né? Tempo de frieza, falta de compromisso, nasce em nós o mesmo sentimento de Miqueias, né? De impossibilidade. Não é isso que eu queria estar vendo, não é isso que eu queria estar fazendo, porque o povo não pega firme com Deus. Esse era o sentimento dele. Capítulo 7, de 2 a 6, um relato resumido de como estava a sociedade que ele vivia. E lá, o capítulo 7 é o último, ele termina com uma promessa de restauração. Todo profeta menor, né, que profetiza para Israel, ele vai terminar com essa promessa. 7:18, quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião dos restantes da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Então, promessa de restauração acontecendo também lá no final, no capítulo 7, ok? E aí a gente deu uma pincelada rápida dentro de Miqueias. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação? Quiser falar alguma coisa referente a Miqueias, os irmãos têm a oportunidade, senão a gente vai finalizar Naum. Naum é um livro menorzinho, tem apenas 3 capítulos, com contexto bem fácil também de entender. Tá tudo ok? Tudo tranquilo aí? Os irmãos aí acompanhando. Deixa eu ver que tem aqui o João Barbosa, né? Chegou depois, está acompanhando. Vamos ver. Mãe Joana, né? Mãe Joana também está acompanhando, estou vendo ela aí agora. Bem-vinda, irmã Joana. É isso aí, tá? Irmãos, juntando os dois núcleos,
Nós temos em torno aí, Hortolândia e Nova Odessa, em torno de 60 alunos, mais ou menos, tá? Nem todos os irmãos estão entrando, né? Ou alguns estão entrando um tempo e depois saem, né? Mas essa aula fica gravada. No prazo de uma semana aí, a gente consegue compartilhar essa aula, tá? Mas era para ter mais irmãos aqui acompanhando a nossa aula. Nós vamos seguir aí na próxima quinta-feira também, tá? Mas vamos seguir aqui o profeta Naum, né? Então, além dos irmãos dos núcleos, nós temos alguns irmãos convidados que estão acompanhando a aula aí conosco, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. O profeta Naum, tá? Ele vai profetizar a destruição de Nínive. Eu já falei, né, que Naum tem uma conexão com Jonas, e Jonas, ele vai lá, eles se arrependem, mas depois de mais ou menos 100 anos, o povo vai voltar às mesmas práticas, né? Nínive volta a fazer mal diante dos olhos do Senhor. Tá? Então, eu tenho uma lista, a gente já falou Oséias, né? Vamos recapitular. Oséias, que é o marido de Gomer, Joel, o profeta pentecostal, Amós, o profeta da injustiça social, Obadias, a sentença a Edom, Jonas, que profetiza para Nínive, e nós temos Miqueias, que é aquele que profetiza onde Jesus nasceria. Agora nós temos Naum, que dá a sentença final para a Síria e para Nínive também. Tá? Então a gente vai dar uma pincelada aqui nele, a gente tem aí um pouquinho mais de 10 minutos. Vamos passar aqui Naum. Tá? Nos dias de Naum, Judá estava novamente ameaçada pelos assírios. Então, assírios sempre inimigo. Por isso que Jonas lá atrás queria acabar com eles. Né? Então, agora, eles vêm novamente contra o povo de Israel. Inclusive, a gente sabe que a Síria vai invadir o reino do norte. Naum se levanta em nome de Deus para defender Judá, o povo de Deus, e proferiu a sentença fatal contra Nínive. Eles invadem o reino do norte, mas não invadem o reino do sul. O que Naum está contando? Naum ele vai falar a respeito da invasão da Babilônia na Síria. Então é assim, ó, a Síria invade o reino do norte e a Babilônia invade a Síria. E é sobre isso que Naum está falando, de um tempo onde haverá aí a destruição da Síria. Tá? Então, durante 150 anos, a Síria havia dominado os países do Oriente Médio. Então, a Síria é um grande reino poderoso, é o grande reino daquela época, dominante, tá? E que eles achavam que iam dominar o mundo. Tá? Mas aí, no ano 612 a.C., os babilônicos, né, o pai de Nabucodonosor, vai invadir Nínive e vai escravizá-los também. Então é isso que Naum está falando a respeito dessa queda. São 3 capítulos que se dividem em o decreto da destruição de Nínive, o capítulo 1, 2, a descrição da destruição, e 3, a extensão da destruição de Nínive. E aí você tem também um comparativo do que a forma que Jonas tratou e a forma que Naum tratou. Jonas, através de Jonas, ele demonstra misericórdia e graça, né? Dando ali possibilidade dos ninivitas se arrependerem. Quando acabou essa misericórdia de Deus, aparece Naum. Ele demonstra a ira e o juízo de Deus, né, por aqueles que brincaram com a santidade de Deus. Aí eu tenho um breve resumo dos capítulos, né? Quando você lê aí o nosso material, ele vai falar de Senaqueribe, né? Vai fazer uma junção ali com coisas que Isaías fala, né? Que no tempo que Senaqueribe queria invadir, destruir o Reino do Sul, e agora você vai ter Deus dando um contragolpe por meio de Naum. Então, Naum, capítulo 1, verso 14, vai dizer assim: contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem no teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e da fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Né? Nínive, eu já falei, ela era envolvida com feitiçaria, consultava deuses estranhos. Então Deus está prometendo uma vingança contra essa nação, dizendo: não vai haver mais linhagem no teu nome. Ou seja, vai deixar de existir. E de fato, hoje nós temos a Síria, mas a Síria, né, nesse modelo dessa descendência, nós não vamos ter mais.
O capítulo 2, ele continua descrevendo a destruição de Nínive. Capítulo 2, verso 13. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Tá? Então ele está dizendo de devastação, de morte, de arrancar eles da terra, de queimar o exército, né, que eles se gabavam do exército poderoso da Síria, né, cercado lá pelos lagos, das muralhas que eu descrevi lá em Jonas, né, a grande potência, Deus prometendo tornar em nada aquelas fortalezas, aqueles muros cercados por águas, Deus faria destruir, e ele vai acontecer isso, como eu falei, por meio do pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, ele chama, que vai depois entregar a Síria para Nabucodonosor. Então, toda aquela maldade de colocar gancho no nariz, de furar os olhos das pessoas, lembra que eu falei? De colocar a cabeça, fazer pirâmide de cabeça, colocar fogo no corpo e pendurar no poste. Agora, Naum é a sentença da vingança contra tudo isso que eles faziam. E no capítulo 3, ainda a promessa da destruição contra essa cidade que é sanguinária. Ele diz assim, capítulo 3, verso 18 de Naum: os teus pastores dormirão, ó rei da Síria, os teus ilustres repousarão, e o teu povo se espalhará pelos montes, sem que haja quem o ajude. Tá? Então, você vai ver aí, nos 3 capítulos, sentenças, né, quando Deus está executando algo contra a Síria e contra Nínive, tá? É importante entender esse contexto, porque daí quando você lê, você vai perceber do que se trata cada um deles. Tá? Quem tem nosso slide aí, infelizmente não deu aqui para abrir mais, mas aí no finalzinho já lá dos slides, eu tenho lá o Reino do Norte e o Reino do Sul, depois vocês vão ver, quem não tem, né, poderá ver. Eu vou até pedir para minha filha mandar os slides novamente para quem não entrou depois, mandar aí o arquivo dos slides, e aí você vai ver lá que eu circulei aonde está Jonas na história, onde está Miqueias e aonde está Naum. Aí você vai ver que Naum está ali entre Sonfonias e Miqueias, e você vai ver que Jonas está ali entre Eliseu e Amós. Tá? Então é para onde você situar ali o reino, quando Deus levantou esses 12 profetas para profetizar. Tá? Então minha filha vai mandar aí o slide para quem não está no grupo, né? Já mandamos também, inclusive já mandei o PDF também do livro. É claro que é importante os irmãos fazerem uma leitura complementar de tudo isso. Como eu falei, não é tão simples o estudo desses livros, precisa empenho, dedicação. Pode ter certeza que quem domina o assunto, quem fala do assunto, estudou muito, dedicou-se muito, tá? Tá aí a apostila. Vou mandar agora o PDF dos slides também para os irmãos, só clicar que vai baixar para o computador e para o celular dos irmãos, quem não tem, ok? E com isso, meus irmãos, a gente finaliza aqui o livro de Naum. Se você juntar Jonas, né, com poucos capítulos, Naum com poucos capítulos, Miqueias só com 7 capítulos, se você fazer uma leitura agora desses 3 livros, você vai ver quanto o seu entendimento vai se estender em relação a eles, tá? Tem alguém, irmãos, que gostaria de fazer ainda um comentário final, escrever alguma pergunta? Tá aí a possibilidade, lembrando que a próxima aula fica para quinta-feira, também às 8 horas da noite, quem não ouviu lá no começo, e a gente vai terminar pelo menos esse livro, tudo online. O próximo livro, História e Geografia, começo de julho, possivelmente pode ser que a gente volte presencial para o próximo livro, tá bom? Aí tá aí o link também do slides, que infelizmente ficou preto aqui, tá? Então tá aí para quem não tinha, pedindo perdão mais uma vez aí pelos problemas técnicos, mas acho que hoje já foi o melhor, apesar do incidente que nós tivemos da invasão aí. O suporte Google, do GoBush entrou, expulsou o invasor e deu tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Se não, a gente vai finalizar a aula. Pastor Júlio queria falar aquela hora, quiser tentar falar agora, está aí à disposição.
Tem alguns irmãos digitando, vamos ver aqui. Agradecendo aqui minha filha que me ajudou na leitura. Cedeu aqui o quarto dela virou estúdio aqui para nós. Tá tudo certo, pastor Júlio? Muito obrigado. Glória a Deus. O irmão Juliano comentou aqui como os profetas são conhecidos. Não estou lembrando o que eu falei, irmão Juliano. Você pode detalhar mais para nós? Ah, tá. Minha filha tá me dando toque aqui, meu suporte. O que cada um é, né? Entendi já, acho que é isso. Desculpa. Vamos repetir então aqui. Como que você vai identificar cada um dos profetas? Porque a grande dificuldade, irmãos, é saber quem é quem, né? Porque confunde mesmo. Então eu faço essa tabelinha na minha cabeça. Oséias é o marido de Gomer, que ele buscou na casa de prostituição, ela foi infiel a ele, e depois ela foi embora e ele comprou ela de novo. Então Oséias é conhecido muito por esse fato. Joel é chamado de profeta pentecostal, né? Embora também ele é conhecido pela história dos gafanhotos que nós estudamos, mas o ponto que mais interessa para nós é lá no capítulo 2, 28, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. Por isso ele é chamado de profeta pentecostal. Amós é o profeta da justiça social, né? Onde ele vai falar lá dos ricos, dos juízes. Obadias é aquele que vai falar a respeito da sentença de Deus contra os descendentes de Esaú, devido à sua rebeldia, devido ao momento que Judá caiu e eles tiraram proveito, não ajudou os seus irmãos. É uma sentença contra Edom. Jonas é o mais conhecido, o profeta que prega para Nínive. A parte legal de Jonas é aquilo, né, do deus Dagon, que já era o deus peixe, que faz sentido a mensagem deles. Nós acabamos de ver Miqueias. Miqueias, a principal profecia dele é o capítulo 5, onde ele vai profetizar onde Jesus vai nascer, qual Herodes vai tomar partido disso para saber aonde nasceu o Messias. E, por fim, nós falamos a respeito do profeta Naum, que é uma continuidade da história de Jonas, onde Deus está sentenciando a Síria, o Império Assírio, e também Nínive, que é a capital da Síria, por meio de Nabobolazar, que é o pai de Nabucodonosor. Tá bom? Acho que é isso, né, irmão Juliano? E aí, na semana que vem, vamos estudar aí Abacuque, Sonfonias e Ageu. Eu gosto muito de Abacuque também. Ageu, a gente até comentou um pouco, já é um profeta pós-exílio. Aí, na próxima aula, a gente segue sobre isso aí. Tá ok? Belezinha? Tudo tranquilo? Agradecendo aí, irmão Rafael, teve aí desde o começo, a irmã Keila, meu amigo Marcos, o Alex, a Luzia, o irmão José dos Santos, o irmão Juliano, a irmã Lívia, participou nos ajudando aí, o irmão João, a Carol, a irmã Aline, nos ajudou bastante aí, pastor Davi, pastor Marcelo, o Pedro Lúcio, a Isa, pastor Júlio, que sempre está atento aí, a Lívia Tomás, né? A irmã Joana, o irmão Livaldo e outros irmãos que passaram, né? Não puderam continuar até o final da aula. Meus agradecimentos pela atenção e paciência, tá bom? Vou apenas fazer aqui uma oração de despedida, agradecendo a Deus por essa aula. Eu de verdade oro a Deus para que aquilo que nós falamos aqui faça sentido para vocês e de alguma forma os irmãos possam ter sido edificados por meio dessa aula, tá bom? Vamos melhorando, vamos prosseguindo, sabendo que Deus está nesse negócio. Oremos a Deus agora, agradecendo ao Senhor. Pai bondoso, te louvo pela tua benignidade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Pai, que se estende de geração em geração, ó Deus. Que esta palavra estudada fique no nosso peito, fique na nossa mente, Deus.
que essas lições, esses ensinamentos possam estar em nós para que nós possamos abençoar também a outras pessoas. Os ensinamentos que nós aprendemos em Jonas, os ensinamentos de Miqueias, os ensinamentos de Naum, que o Senhor possa gravar, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração. Usa os teus filhos, ó Pai, dentro dos lares, dentro das igrejas, no trabalho, na escola. Abençoe os núcleos de teologia, que nunca falte esse desejo de nós aprendermos a tua palavra, Deus, porque sabemos que o avivamento de fato só virá por meio do estudo da palavra de Deus. Abençoe, Pai, aqueles que estiveram do início ao fim, aqueles que pegaram um pedaço apenas da aula, aqueles outros irmãos que não puderam por diversos motivos. Que a tua mão esteja abençoando a todos eles. Visita, Pai, livra desse vírus, Pai, que tem assolado o mundo, livra das enfermidades. Guarda, no nome de Jesus, todos os seus filhos, em nome de Jesus. Amados, 10 horas, hora de terminar. Agradeço aí a atenção, fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, até quinta-feira, em nome de Jesus. Abraço, paz. Dá tchau aí, Ingrid. Tchau.